o pessoal que está no WhatsApp também, compartilhe o link aí para juntos fazermos um super episódio aqui no podcast Danado de Bom. Pois é, você que está aí, ó, muito obrigado, compartilhe para todo mundo, agradecer a cada um amigo, que já está com a gente, é o nosso 26º episódio. Para você que todos os episódios está com a gente, muito obrigado. É sempre bom contar com a participação, o carinho de cada um de vocês que estão inscritos no nosso canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante que você se inscreva, que você deixe o seu like e com certeza você vai estar ajudando o canal Danado de Bom a crescer cada vez mais. Deixa eu falar dos nossos patrocinadores, deixa eu falar da Ótica Beniles, é isso mesmo, a Ótica Beniles são 10 anos em Mombaça, trazendo sempre muita qualidade para você, credibilidade, atendimento e um precinho especial que só a Ótica Beniles tem. A nossa matriz fica aqui no centro da cidade, é isso mesmo, aqui ó, na rua Travessa Doutor Ariel Osvaldo Costa, aqui embaixo da Câmara Municipal de Mombaça. A nossa matriz, a nossa filial é lá no distrito de Boa Vista, é isso mesmo, você de Boa Vista e região tem a mesma qualidade, atendimento, enfim, muita coisa boa na Ótica Beniles, são 10 anos levando sempre o melhor para você. @Ótica Beniles, vai no nosso Instagram e fica por dentro de todas as nossas promoções. Deixa eu falar para você do Depósito de Bebidas São Brás, é isso mesmo, você que quer fazer a sua festa, seja ela pequenininha ou de grandes proporções, o Depósito de Bebidas São Brás tem tudo para fazer a sua festa acontecer. Temos mesas, cadeiras, temos o Gelo São Brás, se você quer ser representante do Gelo São Brás, nós temos também a representatividade do Gelo São Brás para você, bebidas quentes, geladas, enfim, freezers, tudo para a sua festa. Você encontra no Depósito de Bebidas São Brás, 99691-2626 ou 9967-2582. Você manda o seu WhatsApp e ele manda deixar a bebida aí na sua casa. Mas lembre-se, menores de 18 anos não pode beber, e se for dirigir, também não beba. São as campanhas do Depósito de Bebida São Brás. Deixa eu falar da loja Intimidade, é isso mesmo, a loja Intimidade, a sua segunda pele. Sempre está com a gente também. Muito obrigado, dona Nira, todos que fazem a loja de Intimidade. Você que quer presentear, ser presenteado, produtos para o filhão, para a filhona, para a mamãe, para o papai, enfim, para todo mundo, você encontra na loja de Intimidade. Intimidade, _MBC é o nosso Instagram para você ir lá e conferir todas as promoções. Deixa eu mandar um abraço também à turma do Outdoor Mombaça, é isso mesmo, aquela super placa de LED que está ali na Praça do Povo, na antiga Polo de Lazer. Tem uma super placa de LED para você deixar sua marca cada vez mais em evidência e trazer com certeza ainda mais sucesso, mais evidência para a sua marca. 99638-5999, 99638-5999, o telefone está aqui, embaixo da tela, para você que quer anunciar e deixar a sua marca ainda mais em evidência. Pedir mais uma vez aos amigos e amigas que possam se inscrever no canal, possa se inscrever no nosso canal, porque é muito importante que você se inscreva e também deixe seu like aqui no nosso episódio. Sem mais conversa, vamos ao que interessa. O nosso 26º episódio hoje traz o nosso querido amigo, ele que é memorialista, historiador, administrador, tem um vasto currículo aqui que vai apresentar para a gente. E ele que, todos que passaram por aqui todos foram especiais, os que vão vir também serão especiais, mas esse eu sempre falo que o Fernando ele faz um trabalho único aqui em Mombaça. É o único cidadão mombacense que resgata, que conserva e que também briga pela nossa história, né? Daqui a pouquinho você vai entender a história do briga, que tem uma polêmica hoje que o Fernando vai esclarecer para a gente. Já fique ligado que só o Fernando é que tem a chave dessa resposta. Então é isso mesmo, vou trazer para vocês, vou convidar meu amigo Fernando Antônio Lima Cruz, que nos dá a honra da sua presença. Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite e é sempre um prazer ter você aqui nos nossos estúdios. Boa noite. Boa noite, Carlinhos, boa noite, Lustênio, boa noite aos internautas que nos acompanham no podcast Danado de Bom, pelo YouTube. Eu agradeço inicialmente a Deus, por estar aqui presente e ao seu convite, É uma honra estar aqui depois de tantos convidados
ilustres, cada um com sua história peculiar, que trouxe conhecimentos, trouxe experiências pessoais e de vida para compartilhar com todos nós, né? Então é uma grande honra estar aqui presente. Pois é, dizer que toda essa produção, né, nosso diretor executivo, nosso chefe maior, Lustênio Almeida, ele que comanda todo esse aparato de som, de imagem, de produção, é quem dá os caras no locutor também, é tudo a ele, viu? Então é o nosso diretor geral aqui do nosso programa e é sempre um prazer levar esse conteúdo de qualidade para todos vocês. Vocês que estão aí, ó, quem não é inscrito, se inscreve no canal e vão compartilhando o link, porque tem muita história boa de qualidade para contar para você nesse nosso 26º episódio. Meu querido amigo Fernando, como eu sempre costumo, é clichê, mas não tem como a gente conhecer o futuro, conhecer o hoje sem conhecer o antes, né? Fernando, natural aqui de Mombaça mesmo? Bom, Carlinhos, eu nasci em Senador Pompeu, 18 de fevereiro de 1969, e nasci no Hospital e Maternidade Santa Isabel. E fui batizado, né, também em Senador Pompeu, no dia 23 de fevereiro de 1969. Diferença de 6 dias. Meus padrinhos de batismo foram a minha tia materna, Francisca Lima de Souza, e o seu esposo, José Marques de Souza, que era então prefeito municipal de Mombaça. Por que nasci em Senador Pompeu? Era a pergunta que eu ia fazer. Por quê? Até a década de 60, até o final da década de 1960, muitos mombacenses nasceram em Senador Pompeu. Mombaça não tinha ainda o Hospital e Maternidade Antonina de Heraldo Castelo. Por exemplo, eu nasci em fevereiro de 69, dia 18. O Hospital e Maternidade Antonina de Heraldo Castelo, aqui de Mombaça, só foi inaugurado no dia 23 de setembro de 69, 7 meses depois do meu nascimento. Então, a única opção de nascer em Mombaça era através de um parteiro ou de uma parteira, porque Mombaça não tinha hospital. Então, no caso da minha mãe, a primeira gravidez dela foi uma gravidez de risco. O bebê morreu durante o parto, né? Foi um natimorto, né? Foi um parto feito por parteiro, né? E devido a essa circunstância, tanto eu como meu irmão Raulgi, nós nascemos em Senador Pompeu. Raulgi nasceu em janeiro de 66, no dia 15 de janeiro de 66, e eu nasci em 18 de fevereiro de 69, devido a essa circunstância, né? Mas, quer dizer, eu sou natural de Senador, então eu considero que eu tenho duas naturalidades. Sou pompeuense pelo direito de solo, por ter nascido lá, e sou mombacense pelo direito de sangue, porque tanto a minha ascendência materna como paterna são de Mombaça. O único período que eu passei em Senador Pompeu foram 6 dias, do meu nascimento até o meu batizado, né? Então toda a minha história de vida é em Mombaça. Mas, Fernando, como bom historiador, memorialista que és, era necessário nascer e se batizar lá ou foi por opção mesmo? Não, eu acho que foi uma opção, né, uma escolha dos meus pais, que já estavam em Senador Pompeu, né? Ainda estava no Hospital de Maternidade, né? E na saída foi marcado meu batizado para o domingo, né? Então meus padrinhos foram daqui de Mombaça e foi feito o batizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores. Só para você ter uma ideia, Carlinhos, o quanto Mombaça era dependente de Senador Pompeu. Senador Pompeu, na época, na década de 60, quando eu nasci, no final da década de 60, era o polo econômico da região Sertão Central. Então Mombaça dependia tudo de Senador Pompeu. Hospital, escola, transporte, banco. Por exemplo, caso de transporte, nós não tínhamos ainda a C060, a estrada do algodão, né? Era o trem pavimentação asfalto. Então o transporte era o ferroviário. Então quem ia para Fortaleza tinha que ir daqui para Senador Pompeu e de lá pegar o trem, né? O transporte ferroviário. Banco, Mombaça não tinha um banco, então precisava se deslocar para Senador Pompeu. Hospital, como eu citei, tive que nascer lá, né? Então era uma dependência total. Então nós temos duas histórias para contar, uma antes e outra depois de Plácido de Heraldo Castelo. Do Plácido, né, mombacense,
assumiu o governo do estado em 1967, foi governador até 1971, e ele transformou a infraestrutura de Mombaça, trazendo banco, escolas, pavimentação asfáltica, né? Então nós devemos à Praça Adélio Castelo toda a nossa infraestrutura. Então o transporte ferroviário foi para São Pompeu, foi o apogeu e também o declínio. Então, quando o transporte ferroviário chegou, fez com que Sinal do Pompeu se desenvolvesse. Com o fim do transporte ferroviário, com a chegada das estradas pavimentadas, né? Com o transporte rodoviário crescendo no país e o transporte ferroviário ficando em desuso, né? Sinal do Pompeu caiu seu patamar de crescimento socioeconômico, e a gente vê como é que está a situação hoje, comparando, né, Mombaça e Sinal do Pompeu. Eu até não sei se esse dado que eu vou dizer, ele é 100% fiel, porque eu não acompanhei nos últimos tempos. Mas você falou do hospital que tinha Senador e que não tinha Mombaça. Hoje Mombaça tem um hospital próprio, eu acredito que o hospital do Senador não é público, é um hospital que é privatizado, né? Eu creio que lá é terceirizado. Pronto, eu também tenho essa mesma, eu não sei 100%, depois alguém nos corrige aí se estiver nos comentários, mas eu acho que lá é terceirizado e Mombaça já tem seu hospital próprio, né? O Hospital e Maternidade Santa Isabel. Exatamente, que o Fernando teve chegou à vida lá, né? Isso. Só voltando aqui com relação a minhas raízes mombacenses, né? Sim. Porque eu realmente me considero mombacense. O fato das minhas famílias, tanto materna como paterna, serem oriundas daqui, né? Então eu descendo, Carlinhos, de dois primitivos desbravadores do sertão de Mombaça. Então eu tenho uma história familiar de mais de 300 anos. Eu sou a Maria Pereira da Silva, né, que é considerada a fundadora de Mombaça, era uma pernambucana, ela é minha nona avó paterna. E o meu pentavô materno se chamava Pedro da Cunha Lima, era um capitão português, natural de Ponte de Lima, uma cidade localizada na região norte de Portugal. Então ele veio de Portugal para Pernambuco, de Pernambuco se radicou aqui em Mombaça no século XVIII, né? Então, minhas raízes são totalmente mombacenses. É interessante porque assim, o que lhe mantém firme, né, na manutenção da história, além de manter a história do seu lugar, da sua cidade, do seu município, também da sua família, né? Isso. Eu tenho algumas paixões. Uma delas é a história. E como surgiu essa paixão pela história? Tem um livro, Mombaça, Biografia do Sertão, de autoria de Augusto Tavares de Sá Benevides. Esse livro foi editado em 1980. Né? Eu tenho um exemplar, inclusive, com a dedicatória do autor para o meu pai. Né? Esse livro eu li provavelmente nos meus 12 anos de idade, em 1981. O livro foi editado em 1980, provavelmente eu tenha lido ele em 81 ou então em 82. Então daí surgiu o início dessa paixão pela história. Porque foi lendo o livro que, dentro do livro, algumas passagens citam alguns familiares meus, alguns antepassados. Nesse livro ele é citado o Pedro da Cunha Lima, né, o capitão português. É citado também o meu bisavô materno, que se chamava José Camilo de Lima. O nome popular dele era José Fagundes, inclusive é nome de um logrador do público, né, Travessa José Fagundes. Lá onde eu moro. Pronto. Ele era o meu bisavô materno. Então isso fez com que crescesse, né, essa paixão pela história de Mombaça. Fernando, assim, antes da gente, vamos só colocar uma pequena pedrinha em cima desse livro. Quando você voltou de senador, aí começou a vida aqui em Mombaça, família, normal. Como foram seus estudos aqui em Mombaça? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu acho que eu nem cheguei a falar, mas meus pais, né? Etevaldo Lima Cruz e Francisca Zeneira Lima Cruz. Antes de entrar na questão do estudo, eu vou falar um pouco sobre eles. Né? Sim, sim. Meu pai era paraense, natural de Castanhal, no Pará. Castanhal hoje é a sexta cidade mais populosa do estado do Pará. Foi uma cidade colonizada por cearenses, né? Ele nasceu em Castanhal.
ficou órfão muito cedo. Né? Ele nasceu em 35, tinha mais 2 irmãos. O irmão dele do meio, Eládio, nasceu em 37, é vivo, hoje mora em Porto Velho, Rondônia. E a irmã mais nova, a tia Maria Eliette, nasceu em 39. Inclusive, ela faleceu no último sábado em São Paulo, né? Aos 84 anos de idade. Meus sentimentos. Obrigado. Então, os pais dos meus pais, meus avós paternos, faleceram com 27 anos, com a diferença de 1 ano. Meu avô se chamava Rugi Fernandes Cruz, nasceu em 1942, com 27 anos. 1 ano depois, minha avó, que se chamava Antônia Lima Cruz, faleceu também com 27 anos de idade. Então, meu pai e os outros 2 irmãos ficaram aos cuidados do avô paterno, lá em Castanhal. Meu bisavô, né, o avô do meu pai, era cearense, de Massapê, que fica na região metropolitana de Sobral. Eu não sei, eu não consegui descobrir nas minhas pesquisas se meu avô nasceu no Ceará ou se nasceu no Pará. Porque alguns dos filhos deles nasceram no Ceará, outros não, já nasceram no Pará. Então eu não posso dizer com certeza se meu avô era paraense ou cearense. Pois bem, meu pai e os irmãos ficaram órfãos, né? Meu pai ficou órfão de pai e mãe com 8 anos, o irmão Eládio com 6 e a irmã Maria Eliette com 4 anos de idade. Eles ficaram 2 anos ainda em Castanhal, sob os cuidados dos avós paternos, e o meu bisavô, né, o avô materno do meu pai, cearense de Mombaça, o seu João Marcos Evangelista, era conhecido como João Lucas, do sítio Picada. Ele foi para o Pará, foi para Castanhal, buscar os 3 netos, em 1945. Então, meu pai chegou aqui em Mombaça com 10 anos de idade. E aqui foi criado pelos avós maternos. Né? Minha avó, Carlinhos, materna, se chamava Antônia Marques de Lima. E, com o casamento, ela passou a se chamar Antônia Lima Cruz. Era comum, né, que as mulheres, no casamento, retirassem o nome de família, geralmente retiravam o sobrenome da mãe, né, para acrescentar o nome do pai. Então, por causa disso, todos nós, por causa dos casamentos, perdemos os nomes familiares de origem. Né? Temos no sangue, mas perdemos o nome, né, oficial, né? Deixamos de ter. Então, eu não tenho nem Marx no meu sobrenome, e pelo meu lado materno, minha mãe, Francisca Zeneida Lima Cruz, nome de casada, ela se chamava Francisca Zeneida Cavalcante Lima, né, que era o nome de solteira, porque minha avó era natural do distrito de Marruais, Tauá, se chamava Licínia Cavalcante Mota. Ao casar, o meu avô retirou o Mota e acrescentou o Lima. E minha mãe perdeu os 2 sobrenomes de família, Cavalcante e Mota. Voltando aqui ao assunto da minha vida escolar. Né? Bom, toda a minha vida escolar se resume a 3 instituições aqui em Mombaça. O Grupo Escolar Professor Pedro Jaime, atual Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Professor Pedro Jaime, o Centro Educacional Castro Alves, Centro Educacional Cinencista Castro Alves, está atualmente desativado, né, infelizmente, e a Escola Integrada e Colégio Agrícola de Mombaça, atualmente denominada de Escola Estadual de Educação Profissional Plácido Aderaldo Castelo. Eu fui alfabetizado no Castro Alves, em 1974, pela professora Maria José Benevides Machado, a tia Mazé, que felizmente, né, graças a Deus, ainda está no nosso convívio. Né? Verdade. A tia Mazé Machado. A tia Mazé, né? Tem uma história vasta aí, né? Tinha um anexo no Castro Alves, na área externa. Então lá funcionava a escola de alfabetização da tia Mazé. Inclusive depois esse anexo serviu até de morada do zelador do Castro Alves durante alguns anos. Depois, o seu Chagas, né? O seu Chagas residiu nesse anexo, Exato. Que era onde funcionava a escola da tia Mazé. Então eu fiz a minha alfabetização em 1974.
O Castro Alves não tinha as séries iniciais do primeiro a quarto ano, então eu fui fazer o primeiro ano na escola Roberto Sá Benevides. Que na época funcionava na Rua da Goela, né? Isso, a Roberto Sá Benevides funcionava num imóvel alugado na Rua Padre Sarmento, popular Rua da Goela, naquele trecho entre o Sinal e a Rua Antônio Evangelista Sobrinho. Né? Então, em 75, eu cursei o primeiro ano lá. Minha mãe me transferiu em 76 para o Pedro Jaime, para me fazer o segundo ano, no Pedro Jaime. Só que a direção da escola, do Pedro Jaime, não aceitou que eu fizesse o segundo ano. Devido à minha idade, ser muito novo, eu tive que começar a repetir o primeiro ano. Tanto que o primeiro ano que eu cursei na escola Roberto Sá não consta no meu currículo escolar. Então foi um ano praticamente perdido. Passaram a borracha em cima. Passaram a borracha. Em 76 eu tinha 7 anos, né, de idade. Então o Pedro Jaime não aceitou que eu continuasse, né, que eu ingressasse lá fazendo o segundo ano. Então comecei em 76, no primeiro ano. Então eu estudei no Pedro Jaime de 76 a 79. Então eu cursei o primeiro, segundo, terceiro e quarto anos no Pedro Jaime. Em 80 eu voltei para o Pedro Jaime. Voltei para o Castro Alves. Então lá eu cursei quinto, sexto, sétimo e oitavo anos. De 1980, 81, 82 e 83. O ano que eu nasci. Pronto. Em 83 eu concluí o oitavo ano, né? E continuei lá para cursar o ensino médio, antigo segundo grau. Né? Então eu cursei de 84 a 86 o ensino médio, o curso técnico em contabilidade. Só que, simultaneamente, de 84 a 86, eu também estudei na Escola Integrada de Colégio Agrícola de Mombaça. Lá eu cursei o curso técnico em agropecuária. Então, durante 3 anos, de 1984 até 1986, eu estudei fiz 2 cursos, contabilidade e agropecuária, durante 3 turnos. Manhã, tarde e noite. Lá funcionava, porque assim, os internos eram integral, né? Mas como você morava aqui na cidade, funcionava manhã e tarde também na escola agrícola? Manhã e tarde. Então eu estudava pela manhã e à tarde na escola agrícola e à noite no Pedro Jaime. Era bastante corrido, né? Que é diferente de hoje, que tem alimentação para os alunos, né? Faz a refeição lá mesmo, almoço, tem lanche, não. Terminava a aula de manhã, eu tinha que retornar para casa para almoçar. E tudo a pé, né? Tudo a pé, para retornar, né, para assistir às aulas do turno da tarde. Terminava no final da tarde, retornava, né, ainda tinha tempo para o futebol, né, sempre gostei de praticar futebol, para ir para o Castro Alves cursar o técnico em contabilidade. Aí deixa eu lhe perguntar, aquela perguntinha clássica, fez o curso de datilografia do Castro Alves também? Fiz sim. Eu cursei o curso de datilografia em 1983, ainda na minha oitava série. Na oitava série. Então, um dos requisitos do curso técnico de contabilidade era a disciplina de mecanografia. E a disciplina de mecanografia é justamente a datilografia. Era o curso de datilografia. Então, na verdade, esse curso nasceu mais também por essa necessidade, né? Isso. Era obrigatório para quem cursava o técnico de contabilidade fazer o curso de datilografia, porque tinha disciplina de mecanografia. Era como se fosse, tipo, o curso fosse mais básico e aquela disciplina fosse mais avançada, era isso? Isso. Era uma disciplina à parte, né, que não fazia parte da grade curricular básica, né, do curso. Mas como era obrigatório, muitos, como eu, antes mesmo de ingressar no curso de contabilidade, já tinham feito. Até mesmo questão profissional, né? Não tínhamos ainda internet, né? Tudo era feito à base da máquina de datilografia. Tá? Para você ingressar no mercado de trabalho, era necessário que você fosse datilógrafo, né? Então fez com que eu também, antes mesmo de ingressar no curso técnico de contabilidade, já fizesse o curso técnico com a Helena Freitas. Eu até brinquei com o Fernando aqui na interna, como ele estava falando um pouco,
E eu sempre gosto de perguntar aos alunos do Castro Alves da época, porque o curso da datilografia do Castro Alves era bem afamado, né? Era um curso que como o Fernando propriamente disse, o mercado de trabalho da época exigia, para quem é da época do celular hoje, é como se você tivesse um curso de informática, era mais ou menos desse estilo, que o curso da datilografia do Castro Alves era renomado e conhecido nesse sentido, né, Fernando? Isso. Se hoje o requisito para ingressar no mercado de trabalho é ter noções de informática, né? As noções básicas, pelo menos, na minha época, né? na década de 80, até meados da década de 90, era ter o curso de datilografia. Pois é. Aí, Fernando, você, no caso, você concluiu o seu ensino médio em 86, foi 86. isso? 86. Aí, assim, porque na época eram poucos, né? Não conseguia esse feito de estudar de manhã, de tarde, de noite. Sim. Teve um fator determinante, Carlos, para que eu estudasse nas duas escolas, né? Em 1983, eu fui indicado pela direção do Castro Alves para participar de um processo seletivo de menor estagiário do Banco do Brasil, né? Então, as principais escolas de Mombaça, Divino Salvador, Ananias e Castro Alves, indicavam alguns dos seus melhores alunos, cada escola indicava 2 ou no máximo 3, para participar desse processo seletivo. Então, para mim, eu vi ali como uma grande oportunidade de ingressar no Banco do Brasil, ingressar como menor estagiário e depois fazer uma prova interna, né, e seguir carreira no banco. Então, eu vi aqui como uma grande oportunidade. E em 83, eu fui indicado pelo Castro Alves, juntamente com o Herbert Sabino. Nós somos 2 indicados pelo Castro Alves para participar desse processo seletivo. E eu me sentia preparado para fazer uma prova. Tinha me preparado, tinha feito uma boa 8ª série, né? Aliás, desde a 5ª série tinha feito com boas notas, né? Sempre me destaquei na escola e aguardava que fosse aplicada uma prova para selecionar, né? Era uma vaga só para ingressar como menor estagiário no Banco do Brasil. E o gerente da época decidiu não fazer uma prova objetiva, né? Ele resolveu fazer uma entrevista. Sai da questão totalmente objetiva, não vai avaliar conhecimentos, né? E passa para uma entrevista onde o critério é muito subjetivo, né? Onde às vezes você numa entrevista não se dá bem, às vezes por causa de estar nervoso naquele momento, sim. Ou até outros critérios que fazem com que ele faça a sua escolha pessoal, né? Uma escolha bem subjetiva. Então, eu não fui escolhido, né? Eu perdi essa oportunidade de ingressar no Banco do Brasil como menor estagiário e, devido a isso, eu resolvi estudar os 3 turnos, me dedicar durante a partir de 84, né? Estudando nos 2 colégios para cursar. Eu fiz o técnico em agropecuária sem ter nenhuma vocação. Apenas ensino médio. Tanto que fui estudar também no Castro Alves para ter o curso técnico em contabilidade, mas foi um curso que eu realmente fiz sem ter a vocação, sem ter a probabilidade, a expectativa de ingressar no mercado após concluir ele, né? Eu tive colegas. Era muito concorrido ingressar na escola agrícola, era feito um processo seletivo, vinha alunos de toda a região. Para você ter uma ideia, eu tive colegas de Cidade do Pompeu, Pedra Branca, Tauá, Parambu, Milhã, Solonópolis, Acopiara, enfim, vinha alunos de vários municípios, né, para concorrer. Eram formadas 2 turmas de 40 alunos, a turma A e a turma B. Era um processo que tinha, com certeza, mais de 200 concorrentes para essas 80 vagas. Os 40 primeiros classificados ficavam na turma A e do 41º até o 80º ficava na turma B. Então, formava 2 turmas de 40 alunos. Então, eu fiquei na turma A. Até hoje eu mantenho contato, né, com ex-colegas, né, daquela turma de 84 até 86, nós temos um grupo de WhatsApp que a gente interage muito, né, e dessa turma de técnico em agropecuária
alguns ingressaram na carreira política, tem empresários, tem profissionais liberais, tem padre, né? Tem o padre Anastácio Ferreira de Pia Carneiro, né? Que foi da minha turma. Hoje ele é vicário de uma paróquia no distrito de Iguatu, salvo engano. Ele estava em Solanópolis, né, Luciano? Não, o Anastácio não é o... Eu acho que ele estava em Solanópolis, para Anastácio. Mas enfim, hoje ele está indo... Padre Anastácio Ferreira, natural de Pia Carneiro. Eu tenho uma colega hoje que é secretária de Educação em Pedra Branca, a Ivonete Braga, né, que também foi da nossa turma. Então, era uma turma bastante heterogênea, né, e que surgiram vários profissionais de várias áreas, né, que estão aí no mercado de trabalho. O Fernando colocou duas coisas interessantes. Uma, da escolha dele, né, vamos dizer, de uma frustração, de uma decepção, ele resolveu, não, eu vou me capacitar ainda mais. Foi interessante porque não foi forçado, foi empurrado ali pelo pai ou pela mãe, né? Outra, a escola agrícola de Mombaça foi um exportador de mentes. Eu fazia um curso de administração e 3 disciplinas a gente fazia lá, era aos sábados e nos domingos. Um domingo pela manhã a gente se surpreendeu com aquela zoada de motos grandes. A gente foi ver, tinha 3 motos grandes em frente, a gente desceu, o cara tirou o capacete, aí eu vi que ele estava emocionado, né? O cara de Santana do Acaraú, estava numa caravana de moto que vinha de Juazeiro, voltando lá para Santana, para Sobral, e eles 3 se desprenderam do grupo só para vir ver a escola agrícola, que foi onde eles se formaram como técnico agrícola. Então não foi só a região, acho que o Ceará todinho, algumas cidades do Ceará passaram por aqui, né, Fernando? Muitas. Só para você ter ideia, como era bastante concorrida, são 80 vagas, e eram poucas escolas técnicas, né, de ensino técnico em agropecuária no Ceará. Lembro que tinha uma em Pacatuba. Então, quem não era aprovado aqui, até mesmo mombacenses ficavam de fora no processo devido à concorrência com candidatos de outros municípios, e faltava vagas para os próximos mombacenses, né? Tinham que se deslocar para Pacatuba, né? Para cursar o técnico em agropecuária. Eu peguei, Carlos, o final do boom da área de agricultura. O período ainda que tinha emprego na área, né? Tinha concurso para a Ematece, tinha emprego em fazendas, né? Fazenda tinha, acho que a Conab é da época também, né? Isso. Mas foi quando surgiu a praga do bicudo, né? No final do nosso curso, em 1986, a agricultura começou a decair, né? Passou por um processo de queda muito grande, de desvalorização, e começou também o mercado de trabalho para o técnico agrícola não ser mais tão atrativo, né? Então isso fez com que depois o curso se extinguisse, né? A escola fechasse, mas retornou, graças a Deus, com outros cursos, né? Que hoje se adaptou à época, né? Isso. Virou, que na época também era profissionalizante, né? Só não era dos mesmos moldes de ensino de hoje. Isso. Mas hoje ela já proporciona informática, agroindústria, comércio, enfim, cursos que são da época, né? Quem cursou o técnico em agropecuária, aqui na escola agrícola, como nós fazíamos, tinha trabalho de campo, nós não tinha estágio como hoje, que é um estágio remunerado, né, para quem cursa a escola profissionalizante. Naquela época nós não tínhamos remuneração no nosso estágio. Quem cursou na nossa época de escola agrícola conta com tempo de serviço. Você dá entrada na Secretaria de Educação, né? Eu dei entrada no meu processo, já estou com o documento em mãos. Quando eu for me aposentar, agrega mais de 2 anos de tempo de serviço, pelo período que a gente estudou na escola agrícola. Muitos colegas não têm nem conhecimento, né, desse fato, perdem esse tempo todinho de tempo de serviço, mas geralmente eu tenho um comunicado a eles que procurem, que dêem entrada no processo. Tem que dar entrada primeiro aqui, né, daqui eles encaminham para a SEDUC, lá em Santo Europeu, e a SEDUC encaminha para a Fortaleza. 14, né?
Crédito 14, Santa Pompeu, que continua em Santa Pompeu. Lá eles encaminham para Fortaleza. É um processo um pouco demorado, demorou mais de 2 anos, mas eu já estou com um documento comprobatório, né, que me garante mais de 2 anos de tempo de serviço pelo tempo que eu estudei na escola agrícola. Deixa eu mandar aqui um abraço, Fernando, a turma que está com a gente, o Miguel Vanus está em São Paulo, minha esposa Franciqueira, obrigado pela audiência, meu avô sempre com a gente, Tarcísio Saraiva, aí minha família todinha, Dona Wanda, a Vanusa está dizendo aqui, ó, que Fernando Cruz, meu amigo de infância, tem um carinho e respeito muito grande pelos filhos da Dona Zeneide e também do seu Etevaldo, nossos vizinhos queridos. Leandro Alves, podcast Nada de Bom, muito obrigado, Leandro. Eudes Aires, meu querido padrinho Eudes, está mandando um abraço para você, Fernando. João Fernandes, você conhece a figura? Meu filho, João. João, um abraço, viu? Meu irmão também, Jean, está aí com a gente também. Eu acho que o Jean também cursou o técnico agrícola e contabilidade juntos, se eu não me engano. Simultâneo. Eu acho que foi simultâneo. Jean, depois você comenta aqui no comentário, mas acho que ele cursou os 2 juntos também. Fernando, e finalizando lá em 86 esses 2 cursos, o Fernando parou por ali. Como foi a formação acadêmica? Foi logo em seguida? Foi depois? Fala um pouco pra gente. Bom, a formação acadêmica veio depois. Primeiro, as condições econômicas, né? Mombasa não dispunha de faculdades. Década de 80, década de 90, para você fazer um curso de nível superior, você tinha que se deslocar para Fortaleza. Carlinhos, meus pais, eu vim de uma família humilde, né? Meu pai Etevaldo, minha mãe Zeneida, mas que nos deixaram um grande legado, tanto para mim como também para o meu irmão Raulgir, né? É uma grande satisfação de muitas pessoas, quando me encontram, me citar como Fernando do Etevaldo, ou Fernando da Dona Zeneida, da mesma forma você, Carlinhos do Zé Faustino, Carlinhos da Dona Wanda, né? Eu acho que é um orgulho muito grande do filho ser citado, ser lembrado pelos nossos pais, que é um sinal de que eles deixaram um bom legado, né, de criação. Então, família simples, mas trabalhadora, né? Meu pai foi um pouco de tudo, né? Ele foi agricultor, foi comerciário, foi comerciante, foi taxista, foi caixeiro viajante, foi despachante e foi também servidor público. Período que ele residiu com os avós maternos, lá no sítio Picada, ele trabalhou na agricultura. Então, já rapaz, procurando condição de vida melhor, ele veio para a sede do município, veio para a cidade, e aqui trabalhou como comerciário, né? Foi comerciante também, foi bodegueiro, né? Famosa bodega, né? Ele teve uma mercearia ali na esquina da rua Antônio Evangelista Sobrinho, com Dona Anésia Castelo Mireles, né, próximo ao Banco do Brasil, onde hoje tem uma loja de confecções. Foi também lá uma loja da Fátima Conde. Então, naquela esquina da Fátima Conde, né? Foi a mercearia O Etevaldo. Lá funcionou entre a metade da década de 1960 e início da década de 1970. Depois eles transferiram para um prédio em frente ao posto central, né, o posto Glória hoje. Antigo posto central ESSO. Foi do seu Chico Sabino. Né, antigamente. Isso, que era do seu Chico Sabino. Verdade. Então ele se mudou para ali, para um prédio onde hoje é um prédio onde funciona o Pebinha, a lanchonete do Pebinha. Sim, sim. Então ali foi o segundo período da bodega do meu pai, da mercearia Etevaldo. Então, e ele trabalhou também como servidor público, né? Ele foi servidor da Prefeitura Municipal de Mombasa, na gestão do prefeito Valdeir Diniz Vieira. Ele foi fiscal geral do Serviço de Tributação e Fiscalização do município durante 8 meses, de 78 até 1952. Em 82 eu tinha 13 anos de idade, né? E ele conversava que foi uma gestão com muitas dificuldades. Primeiro que na época não existia o FPM, né, o Fundo de Participação do Município, que é um repasse obrigatório, que é transferido constitucionalmente para os municípios, para que o município arque com as suas despesas, né? Naquela época não tinha o FPM,
só passou a existir depois da Constituição de 1988, e dependia muito da boa vontade da relação do prefeito com o governador e com o presidente da República. E o Valdeirês, ele foi eleito por um partido de oposição. Foi eleito pelo MDB, foi um dos poucos prefeitos do MDB eleitos em 1976. A maioria dos prefeitos cearenses do Nordeste foram eleitos pela Arena, que era o partido do governador e do presidente da República. Então dependia muito da boa vontade, o prefeito vivia de pilhas na mão para conseguir recursos para o município, né? Então ele conseguiu fazer uma excelente gestão, mesmo com todas as dificuldades, né? Deixou dinheiro em caixa, iniciou a construção do terminal rodoviário, né? Que só foi concluído depois, muitos anos depois, na gestão do prefeito. Interessante, isso é muito bom porque isso é escasso hoje, esse reconhecimento. E é interessante o que o Fernando disse, porque diante de todas as dificuldades, mas eles não mediram esforços para o que podiam estar lá fazendo, né? Sim. Nunca se fraquejaram, mesmo com todas as dificuldades. Fernando, aí quando foi que entrou na vida acadêmica na universidade? Foi quantos anos depois? Bom, eu só vim ingressar na vida acadêmica já casado, né? Eu tenho um curso de administração, eu sou bacharel em administração pela Unice, Ensino Superior de Fortaleza. Tenho uma especialização em gestão pública. Essa especialização eu já concluí depois do meu retorno para Mombaça. Atualmente, como eu gosto muito de estudar, estou fazendo uma terceira especialização, que é em gestão pública e direito administrativo. Essa eu concluo em junho do próximo ano. E tenho uma especialização em História do Brasil, pela Uninta de Sobral. Eu tive aulas presenciais em Fortaleza, cursei todo o período, frequentei todas as aulas, só que tem uma pendência ainda com a Uninta. Na época, quando eu concluí as aulas, se exigia, para receber o diploma, um artigo científico. Com relação ao trabalho, eu viajava muito na minha atividade profissional, na indústria farmacêutica, e sem tempo de fazer esse trabalho. Quando eu procurei a faculdade, ela não aceitava mais o artigo científico, tinha que ser um TCC, né, uma monografia, um trabalho de conclusão de curso. Então foi passando o tempo e agora eu voltei a manter contato com a Uninta, lá em Sobral, para ver se eu consigo realmente concluir essa especialização em História do Brasil. Por quê? Porque eu não me autodenomino historiador. Eu sou um memorialista. Até em respeito a quem conclui um curso de História, ou uma licenciatura, ou um bacharelado em História. Hoje, o historiador é uma profissão regulamentada. Então, quem tem a licenciatura ou um bacharelado em História é considerado historiador. Como eu não tenho, eu cheguei a cursar 3 semestres de curso de licenciatura em História na Universidade Estadual Vale do Acaraú, na UVA, na Fortaleza, mas não concluí. Então eu não posso me denominar, tá, em respeito ao profissional, ao historiador de formação, né? Então eu sou um memorialista, que gosto de história, faço as funções de historiador, né? Mas mexo muito com a questão de memória, de resgatar a memória, de preservar a história do município de Mombaça. Voltando aqui na pedrinha que a gente deixou lá atrás, em cima do livro, né, que você disse que foi quem lhe despertou o gostar pela história. Depois desse despertar, se foi mais ou menos no período do primeiro para o segundo grau, mais ou menos. Isso. Desse despertar, como foi que caminhou a história do Fernando em relação à história de Mombaça? Bom, é até interessante. É como se tivesse, sempre, mesmo gostando de história, ficou um período assim hibernando, né? Então a gente pode dizer assim, a questão do ócio criativo, né? Às vezes você está sem fazer nada e surge uma ideia. Em 2005, Carlinhos, no dia 14 de maio de 2005, eu sofri um acidente
jogando futebol. Eu trabalhava na indústria farmacêutica e aos sábados o Sindicato dos Propagandistas, o Simprovense, do qual eu era afiliado, realizava um racha num restaurante ao pé da vila, no bairro Vila União, em Fortaleza, num campo de futebol society. Então, todos os sábados, aos sábados eu frequentava esse racha com os colegas propagandistas, né, da indústria farmacêutica. E no dia 14 de maio de 2005, num lance casual, sozinho, eu sofri uma fratura de tornozelo com rompimento de ligamento do pé esquerdo. Numa bola, num carrinho que eu dei, prendi o pé no gramado, o pé torceu, então rompeu o ligamento, fraturou o tornozelo. Então eu passei por 2 cirurgias para colocar placa e pinços no tornozelo esquerdo, né? E fiquei 150 dias inativo de licença médica, né? 5 meses. Aí nesse período reacendeu essa paixão pela história. Então surgiu a ideia de criar um site. Fazer que não matou, não tinha muito o que fazer. Não tinha o que fazer, em casa, em cima da cama, me recuperando. Então eu pensei, eu vou criar um site para contar a história de Mombaça. Então, criei o site, né, em HTML. Então, Fernando, me permita lhe atrapalhar. Primeiro, número 1, né? O site, aliás, de evidenciar a história de Mombaça, você foi pioneiro, né? Eu creio que sim. Eu acho que o nosso site, o Maria Pereira Web, eu acho que é um dos poucos sites dessa área no estado do Ceará. Eu não conheço se fora, mas aqui no estado do Ceará, eu creio que é um dos poucos, né, que tem esse objetivo, que é direcionado para a história de um município, né? Tanto que tem até um comentário do Nireis, um grande memorialista cearense, né, que tem... Nireis, ele detém um dos maiores arquivos sobre a história de Fortaleza aqui no estado de Ceará. Ele é pesquisador da área musical também, ele tem um acervo de discos de cera muito grande. Eu acho que é o maior acervo do Brasil de discos de ceras, em cera, no Brasil, Nireis. E também o acervo fotográfico da história de Fortaleza. Ele até fez um comentário uma vez, que são poucos municípios cearenses que têm um site igual ao meu, igual ao Maria Pereira Web, direcionado realmente para a história do município. E isso me deixa muito honrado com esse depoimento do Nireis, né, esse reconhecimento. Assim, não deixa de ser aquela referência dentro do Estado, né? Isso. Ele, para quem faz o trabalho que nem você e ele que fazem, ele, vamos dizer, a maior referência, né? Hoje nós temos, nesse período de 18 anos, né, no dia 16 de setembro desse ano, completou 18 anos do site no ar, né, online, né? Nós já temos, nesse período de 18 anos, mais de 620 mil acessos. Não é páginas acessadas, mas acessos. Páginas acessadas já está com quase 2 milhões de páginas. 2 milhões de páginas. Então, mais de 620 mil acessos. Então, hoje é uma referência, é uma fonte de pesquisa, né? Muitos estudantes buscam o site, até fora do estado. Eu já observei várias referências de pesquisas em trabalhos monográficos, em sites de história, onde o site Maria Pereira Web é citado, né, como referência. Fernando, lá em 2005, quando você estava lá se recuperando da fratura do racha, que você resolveu criar o site, ele já nasceu Maria Pereira Web? Já nasceu Maria Pereira Web, com outro formato, não com esse formato atual, é um site bem simples, em HTML, né? Eu tinha algumas noções, né? Pesquisei na época como criar o site, né? Meu provedor, desde o início, é de Belo Horizonte, né? Meu provedor da internet, o meu hospedeiro do site é o mesmo, desde o início, desde o primeiro dia. E tinha algumas noções, né? Criei o site em HTML. Depois o Davi Elias me ajudou muito para migrar para o modelo atual, né? Todo o layout do site foi feito pelo Davi Elias, né? Quando ele mudou, saiu do HTML, eu não sabia como continuar
alterando, né, trazendo novas informações, inserindo novos dados no site. Ele que fazia para mim. Né? Que na verdade foi mais prático, na verdade. Né? Mas aí você não sabia, né? O Davi Aliza me ensinou como fazer, então eu sou responsável por todo o site. Né? Mas, Fernando, só voltando um pouquinho lá em 2005, quando você teve a ideia de fazer esse site, até o dia de dizer, não, ele está no ar, levou quanto tempo? Eu creio que no máximo, acho que 30 dias. Comecei a pesquisar, criar a ideia. Tinha poucas informações no início, né? Nesses 18 anos, né, eu inseri muitas informações, fui acrescentando outros links, né? E acho que no período de 30 dias eu consegui colocar ele no ar. Né? Mesmo com poucas informações, criei uma área de acervo iconográfico. Né? Hoje nós temos o acervo iconográfico 1, 2 e 3. O 1 com 100 fotografias, onde eu trago imagens e textos sobre a história de Mombaça. O 2 com mais 100 fotografias. E o link 3, né? O acervo iconográfico 3, que já está com quase 100 fotografias já. Então é um dos links mais visitados do site, essa parte do acervo. Aí, Fernando, na época que você colocou ele no ar, esses 30 dias, como você disse, acanhado, poucas informações. O que seriam essas poucas informações? Quando o internauta ia lá, o que era que ele achava naquele momento? Eu coloquei alguns artigos, um link de história, com algumas informações históricas, né, com alguns 2 ou 3 textos. Né. Já criei o acervo iconográfico, na época quando eu iniciei, acho que tinha no máximo 10 fotografias. Foi muito importante o contato com as famílias. Muitas dessas fotografias são de álbuns familiares. Então eu comecei a manter contato, né, a pedir ajuda das famílias para que me cedessem fotografias de seus álbuns familiares. Né. E eles foram me cedendo, eu ia digitalizando, né, e com a imagem em mãos, eu ia criando texto, ia pesquisando e a partir daí foi se estendendo essa área. Eu vou aproveitar aqui esse momento e dizer que os nossos internautas que nós não vamos se ater muito à história, porque eu já vou adiantar logo, é a primeira vez que a gente vai divulgar o próximo episódio, a gente não costuma fazer essa divulgação não, mas na próxima quinta-feira, dia 16, após o feriado, nós vamos trazer um episódio, nós estamos no mês de novembro, já essa polêmica que eu falei no início, essa polêmica, dia 27 de novembro, é o aniversário de Mombaça ou não é? Já o Fernando vai tirar essa dúvida pra gente, vai ser a única coisa de história que nós vamos colocar dentro desse episódio. O resto, nós vamos falar um pouco sobre a história de Mombaça, um pouco, porque senão a gente vai ter que ter 10 ou 15 episódios para frente para falar da história de Mombaça completa. Mas o próximo episódio, em alusão ao mês de novembro, será um episódio especial sobre a história de Mombaça e, claro, ninguém melhor do que Fernando Cruz para trazer esse episódio. Por falar disso, Carlinhos, hoje de manhã eu estive no Centro Educacional IDET, né, onde a gente teve um bate-papo com os alunos do 7º ano. A Rivana Carvalho, né, a quem agradeço aqui, me fez o convite, né, durante essa semana. Nós agendamos essa data para hoje e a gente teve um interessante encontro, né, com esses alunos, né, que se mostraram bastante interessados em conhecer um pouco da história durante uma aula, né, de 1h30, se estendeu até 1h50, foi além do período da aula, né, mas deu para a gente conversar bastante, tirar algumas dúvidas, houve bastante interação. Né, aí eu agradeço a Rivanda por essa oportunidade. Pronto, então já lembrando, próxima quinta-feira, deixar agendado aí, porque nós vamos ter um bate-papo sobre os principais fatos da história do nosso município. Como eu disse, ninguém melhor do que o Fernando para trazer esse bate-papo. Deixa eu mandar aqui um abraço ao amigo Valjean, meu amigo Valjean está aqui com a gente, levar um abraço, já aproveitando, já falou na Rivana também, Valjean, abraço seu pai, sua mãe, toda a família. Muito obrigado. O Thales Benevide Júnior está dizendo que Mombaça é privilegiada por ter um historiador como o Fernando. Ele, como funcionário de carreira do Banco Bradesco, ele está dizendo que já esteve em algumas cidades que não sabem de nada sobre sua história. Então, ele está parabenizando pela conversa e pelo trabalho que o Fernando desempenha. Que nos acompanham.
Viu? Neurian Pinheiro também está com a gente. Obrigado, Neurian, pela audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É muito importante para a gente. Fernando, aí você já adiantou um pouco sobre as fotos que as famílias que cederam essas fotos. Na questão do iconográfico que você falou, quem é a família que mais colaborou contigo nesse sentido? Rapaz, uma das famílias que mais colaborou foi a família do Augusto Tavares. Eu mantive contato com uma das filhas do Augusto Tavares Soy Benevides, né? Que foi um memorialista, né? Também. Ele não tinha formação acadêmica, era um autodidata. Augusto Tavares foi um grande conhecedor da história do Ceará e do Brasil. Deixou um grande legado. Ele deixou artigos escritos na revista do Instituto do Ceará, livro publicado, da Mombaça Biografias do Sertão, que é um grande legado para a nossa história. Então eu mantive contato com a filha dele, lá em Fortaleza, visitei a casa onde ele morou. Lá eles mantêm ainda um pavimento lá, que é um escritório que era dele, com os livros que pertenceram a ele, com jornais, textos que ele escrevia. Eles mantêm esse espaço preservado. Então eu devo muito também, posso citar como um dos colaboradores, a família dele. Aí, Fernando, o site 2005, né, vamos colocar 2005 como o ano de criação do site, já se passaram aí 18 anos. 18 anos, dia 16 de setembro completou. Dia 16 de setembro completou 18 anos, já é maior de idade. Maior de idade. Aí esse tempo, Fernando, o que foi dedicado do Fernando Cruz para repaginar, enfim, para deixar o site do jeito que ele está hoje? Bom, eu acho que o grande trabalho, Carlinhos, é o trabalho intelectual. Se pesquisar, demanda tempo, demanda custo também. Então, eu tenho alguns colaboradores que nos ajudam. Né? Fique à vontade para citá-los aqui. Depois eu vou pedir permissão para mim fazer um agradecimento. Já está concedido. Tem um custo para manter o site, né? Não só o custo de manter com pagar o provedor, mas o trabalho de pesquisa requer livros. No período que eu morei em Fortaleza, eu cheguei até a viajar para fazer pesquisa. Né? Uma das viagens que eu fiz foi Baturité, Maciço Baturité. Eu tive conhecimento que tinha uma praça em Baturité com um busto de um mombacense. Né? Até isso tu sabe também, mas... Quem falou isso foi até o Zé Venilde, saudoso amigo José Venilde Benevides Martins, o Zé Venilde. Ele conhecia Baturité e lá das viagens que ele fez a Baturité, conhecia essa praça, aí me falou, Fernando, Baturité tem uma praça que leva o nome e tem um busto de um mombacense, um médico mombacense. Né? Doutor José Carneiro, que é nome de uma rua também aqui em Mombaça, né? Doutor José Carneiro. Então, eu cheguei aí a Baturité, né? Peguei um sábado, já peguei minha esposa, Elvira, meus filhos pequenos, aproveitei, uni o útil ao agradável. Fiz uma viagem de passeio no Maciço, né? A gente foi até Guaramiranga nesse dia, e fui a Baturité justamente para visitar essa praça e fotografar. E por que ter essa praça em Baturité? O Dr. José Carneiro, ele era médico e ele morou durante muitos anos em Baturité. Era um médico humanitário, um médico que prestou um grande serviço à população pobre de Baturité, do estado do Ceará. Foi político também em Baturité, foi vereador, foi presidente da Câmara Municipal. Morreu muito, muito novo, com 50 e poucos anos de idade, não recordo bem aqui a idade exata dele. Morreu atropelado em Fortaleza, em frente à residência dele, no centro de Fortaleza. Numa época que, na década de 1920, poucos carros, né, um trânsito ainda em formação em Fortaleza, a cidade ainda pequena, um veículo invadiu a calçada da casa dele, ele estava em frente à residência e imprensou ele contra a parede. Então, sofreu acidente, faleceu.
Felizmente não deixou descendência, não era casado, sem filhos, não deixou filhos, né? Então, por isso que tem essa praça, a homenagem do povo de Baturité ao doutor José Carneiro. E com certeza deve ter atendido lá, que fez carreira política, atendeu lá também, né? Sim, atendeu como médico, foi um médico humanitário que atendeu muito bem quisto pela população, pelos mais pobres. Interessante, eu mesmo não sabia. O Lustênio, eu costumo dizer que o Lustênio é a nossa enciclopédia. É pouca coisa que o Lustênio não sabe. Eu também nunca tinha medido esse detalhe, não. Lustênio já conhecia? Ele está dizendo, você falando, ele. É verdade, é verdade. O Lustênio, ele. Dá para fazer um livro também, viu? Fernando, você. Nessas épocas, além de Baturité, você descobriu outra cidade. A gente não tem como falar de história com o Fernando. Você descobriu outra cidade que tem algum mombacense desses mais, vamos dizer, não tão conhecidos? Sim, tem sim. Eu tive um contato com uma professora que se chamava Maria da Glória Sarrosa, professora Glorinha. Ela residia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A professora Glorinha, Carlinhos, é considerada hoje o ícone da educação e da cultura de Mato Grosso do Sul. Ela faleceu há uns 7 anos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ela em Fortaleza, numa das visitas que ela fez a Fortaleza. Estive com ela em Fortaleza, mantive alguns contatos por telefone, por e-mail com a professora Glorinha. O meu livro, né, Padre Sarmento Benevides, ela escreveu o prefácio desse livro. Eu fiz o convite e ela aceitou fazer o prefácio, então eu tive essa honra dela. E ela foi um grande marco da cultura e da educação de Mato Grosso do Sul. Foi até bom você tocar nesse assunto, até porque faz parte da sua história. Como foi a construção do livro? Fala um pouco dessa construção do livro para a gente. Bom, o livro é a minha monografia do curso de administração. Eu concluí meu curso de administração e ficou pendente a monografia, sempre tendo como desculpa o trabalho, né? Eu da indústria farmacêutica. Você é bom de dever monografia, né? No meu trabalho, eu sempre trabalhei com o setor de viagem. Eu passei um grande período trabalhando 2 semanas em Fortaleza e 2 semanas fora de Fortaleza, em outras capitais, semanas alternadas. Então isso dificultava até a questão de frequentar os estudos, né? Uma faculdade, né? Então foi passando o tempo e pendente a monografia, eu sem ter o meu diploma de administrador, e como eu já estava com o site, já vinha fazendo a pesquisa em história há algum tempo, já tinha muito trabalho pesquisado, eu procurei a faculdade e fiz uma proposta, né? Como o curso era de administração, por que não fazer a monografia com tema sobre administração pública, apesar de ser no campo de história? Então fiz a proposta à faculdade: olha, eu tenho um material pesquisado, posso fazer minha monografia com a pesquisa sobre a administração pública, mas com um teor histórico. Então a faculdade aceitou, eu fiz a monografia, né? Tanto que o título da monografia é A Administração Pública em Mombaça e a Influência do Padre Sarmento de Benevides, 1853-1867. Foi o recorte temporal que eu fiz, que é 1853, a data da emancipação política, até 1867, que é a data do falecimento do Padre Sarmento de Benevides. Então, quando foi transformado em livro, a gente só fez alterar o título, a gente colocou Padre Sarmento de Benevides, Poder e Política no Sertão de Mombaça, 1853-1867. E inserimos um prefácio, né?
feito pela professora Glorinha. Só aproveitando aqui, o que seria o prefácio, só para a gente entender O isso? prefácio é como se fosse uma apresentação, né? Certo. O prefaciador, ele faz uma leitura e em cima dessa leitura ele escreve um texto, né, sobre o que foi escrito. Seria uma apresentação resumida, né? Isso. Mais ou menos isso, né? O livro tem uma apresentação e o prefácio. A apresentação foi feita pelo saudoso Paz de Andrade, né? E o prefácio foi feito pela professora Glorinha, né? Maria da Glória Sarrosa. A professora Glorinha, só voltando aqui a falar um pouco sobre ela nasceu na rua Padre Sarmento, naquela casa de esquina da Padre Sarmento, com Antônio Evangelista Sobrinho, onde foi a residência do seu Nório Sabino e da dona Iracema Aires. Ela nasceu ali. Em um dos textos dela, um dos livros dela, ela conta essa história, que foi uma gravidez, foi de risco da mãe dela, né? O parto foi um parto de risco. Ela viu a fórceps, né? Por meio de uma parteira chamada, salvo engano, Bem-vinda. E a mãe, para não perder a filha, fez uma promessa de que, se ela nascesse saudável, faria uma homenagem à padroeira Nossa Senhora da Glória. Então, deu o nome dela de Maria da Glória. Maria da Glória Sarrosa. Interessante. É curioso porque o Fernando residiu por muito tempo na Padre Sarmento. Que quando você residiu já era Padre Sarmento, né? Já era Padre Sarmento. Aí o livro, monografia, Padre Sarmento. Padre Sarmento. Se confunde um pouco, né? Ele é bem presente na história, né? Foi uma coincidência. Padre Sarmento, porque ele foi uma figura relevante. A gente vai falar muito sobre ele no dia 26, no próximo episódio. Então, ele foi uma figura muito relevante na política de Mombaça. Então, ele teve um papel muito importante na fundação e na emancipação política administrativa de Mombaça. Então, por isso que eu procurei pesquisar, né, a história dele, né? E surgiu o livro, né? Inclusive, é um livro, eu trouxe aqui um exemplar para você. É um livro que é um dos poucos exemplares restantes. Tirei para a gente mostrar aqui para as pessoas. Mostrar aqui esse. Tem aí uma dedicatória. Gostei. Mostra. Tem a dedicatória aqui de Fernando. Restam pouquíssimos exemplares, né? Eu guardo alguns poucos, né, para que se preserve, né? Capa do livro. Eu tenho uma dívida de gratidão desse livro com o meu amigo de infância, o ex-prefeito William Alencar. Por quê? Porque na época ele contribuiu por meio da prefeitura que fosse feita a transcrição dos documentos históricos, né, que estão no Arquivo Público do Estado do Ceará, que foram a base da minha pesquisa, para que eu pudesse escrever o livro. Então, o município patrocinou essa transcrição desses documentos, né, que estão lá no Arquivo Público do Estado do Ceará, em Fortaleza, documentos da Câmara Municipal, documentos da instituição pública. Mas lá estão os documentos mesmo ou estão digitalizados? Documentos originais. Do século XIX. Tem documentos de Mombaça a partir mais ou menos de 1840, já tem esses documentos lá no Arquivo Público. Então, ele deu essa contribuição e também na edição do livro, né? Eu não tinha recurso para mandar editar, a prefeitura adquiriu uma quantidade, né, suficiente para que eu pudesse pagar a edição do livro. Então, na época, qual foi o custo para... Carlinhos, salvo engano, foi uma edição grande, foram 1000 livros editados, né? O custo que você fala, só para a gente entender, Fernando, e ele chamaria até Valdo agora. É uma honra. Fernando, o custo que você fala seria desde a época de produzir o primeiro exemplar e reproduzir os demais. Seria isso o custo, né? Só teve uma tiragem de 1000 exemplares, né?
eu fiz a pesquisa para a monografia, a gente acrescentou a apresentação, o prefácio e um índice onomástico lá no final, e foi editado, né? Foi transformado em livro. Então, foram 1.000 exemplares a tiragem, salvo engano, na época, saiu a R$5 o exemplar. R$5. Né? Então, a prefeitura adquiriu uma quantidade de exemplares para ser distribuído nas escolas, né, entre os professores, e uma parte da tiragem ficou para mim. Então, pouco desse livro foi vendido. A maior parte realmente serviu para mim distribuir para os amigos, para as instituições, bibliotecas. O livro tem até na biblioteca do Congresso americano. Eu mandei 3 exemplares. Hoje, se você consultar no acervo da biblioteca, consta no acervo, né, Padre Sarmento Benevides. Está também na biblioteca de Ponte de Lima, que é a terra do capitão Pedro da Cunha Lima, lá em Portugal. Mandei também 3 exemplares para lá, então faz parte do acervo. Então, ele está em bibliotecas do Brasil todo, nas principais bibliotecas do estado de Ceará também. Interessante, porque até já aproveito para agradecer aqui esse presente, porque, como você disse, é um dos únicos, né? Então vai ficar guardado, não botar na sede da biblioteca do Danado de Bom, né, Justino? Ele serviu para mim como um cartão de visita. Sempre chegava algum contato da prefeitura, chegava um contato, uma visita, eu dava um livro de presente. Interessante. E ele vai ser reeditado pelo INESP, que é um órgão da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, né, em formato digital. Né? Então ele não vai ter o livro impresso. Né? Vai ser um e-book, né? Vai ser um e-book. Então ele vai ser disponibilizado no site do INESP, né, da Assembleia, para download. Mas aí Fernando, eu vou falar como leigo mesmo. Quando você fala em reeditar, seria só transcrever para o digital ou seria mexer um pouco na estrutura do livro também? Não. Ele mantém a estrutura original, certo, com a nova ortografia, foi feita uma correção ortográfica. Certo, né? A BNT, essas coisas, né? Isso. E a nova ortografia da língua portuguesa. De 2010 para cá houve mudanças, né? Na ortografia. É adaptado. Então foi adaptado para a nova ortografia. Nós mantivemos a apresentação e o prefácio original. Vai ter uma nova apresentação, um novo prefácio. O prefácio, salvo engano, é feito pelo presidente da Assembleia. No caso, hoje é Evandro Leitão. Né? Evandro Leitão. Né? A apresentação é feita pelo presidente do INESP, né, que é o órgão da Assembleia que trata dessa temática de edições. Né? Nós retiramos o índice onomástico, que está lá no final do livro, e mantivemos o restante da estrutura do livro. Né? Então, assim, eu falei Então, no caso, ele já foi feito tudo isso, né? Já foi feito, eu já fiz a última correção, já reenviei para o INESP. Então, há uma previsão de que ainda este ano, até dezembro, seja feito o lançamento dele. Interessante. Então já fica um spoiler aí para vocês que gostam da boa leitura. Esse livro já está na câmera, mais uma vez, mostrando aqui para vocês. Nosso livro aqui, esse aqui vai ser parte do acervo da Biblioteca Danado de Bom, viu? Vai ser o primeiro de muitos, se Deus quiser. Você vai poder ter ele de forma digital. E gratuita, Fernando? Gratuito. Como é um órgão público, né? É a Assembleia Legislativa, né? Eles fazem a edição ou reedição de livros, né? Mas o autor não tem direito a vender. Mesmo sendo a primeira edição de um livro, né, editado pelo INESP, eles imprimem alguns exemplares físicos, né, para o autor. O autor possa presentear um amigo, salvo engano, são 50 exemplares impressos que eles fornecem para o autor do livro. Deixa eu te perguntar uma coisa, desses 50, se você quiser transformar ele mais, você também pode fazer isso? A venda é proibida. Não, eu digo não é venda não. Por exemplo, vamos supor, você arrumou um patrocinador
ele lhe deu aqui, vamos fazer 300 livros. Você pode fazer esses 300 para distribuir? Eu vou até me informar, Carlinhos, eu não tenho esse conhecimento. Saber se eu posso reimprimir para distribuir de forma gratuita, né? Eu não tenho esse conhecimento, eu vou até me informar se há essa possibilidade. Daí a gente aumentar a tiragem impressa. A tiragem impressa, exatamente. Porque você, vamos lá, supor que você vai ganhar esses 50 livros. Aí você diz, não, pai, 50 é pouco, 50 fica na minha família, por exemplo. Distribuir para um amigo, para a família, para algumas bibliotecas, né? Exatamente. Fernando, aí, o que foi que mudou? Você me permite chamar de historiador, você disse que não se considera. Memorialista. Eu digo assim, porque eu mesmo, assim, eu não tinha conhecimento da função do memorialista. Depois que você me mandou o ter, foi que eu fui pesquisar, eu digo, rapaz, eu sei que memorialista cuida de memórias, é parecido com historiador. Isso. Mas qual a diferença? Eu fui procurar saber. Mas a gente sempre considerou como historiador por conta desse zelo que você tem pela história. Não me canso de parabenizar. Obrigado. Em outros episódios já falei isso, em conversas, mesa de bar, enfim, eu sempre exalto o Fernando porque é um cara que traz realmente essa história. Aí eu lhe pergunto, da data da publicação do livro, o que foi que mudou no memorialista Fernando depois da publicação do livro? Em relação a quê? Em relação à história, teve mais visibilidade, o site melhorou nesse sentido? Sim, com certeza. Né? Hoje, como você falou, a gente tem uma satisfação de ser uma referência. Né? Quando procuro algo sobre a história de Mombaça, me procuram. Né? Seja para dar uma palestra, participar de um bate-papo. Recentemente eu estive também participando de um evento da escola lá no bairro Recreação, do bairro UFCE. No UFCE, né? Bairro Recreação não, bairro José Marcos de Souza. José Marcos de Souza. Que era onde estava localizado o antigo sítio Recreação, né? Bairro José Marcos de Souza. Então eu participei de um evento também com os professores, né, do UFCE, há uns 2 ou 3 meses, né? Eles iam iniciar o ano letivo, né, do UFCE. E eles queriam conhecer, né, um pouco da história, né, que todos os professores de lá vieram de outros municípios, né, sem conhecer a nossa história, né, e a gente teve esse momento, né, durante uma manhã lá no FCE, para falar um pouco sobre a história do Mombaça. Deixa eu até aproveitar e mandar um abraço aqui para o professor Eudes, que é o coordenador lá do IFCE e todo o corpo docente de sempre daquela instituição, que tem muito a contribuir, né, Fernando? Com certeza. Para a história do Mombaça. Ainda está sendo pouco usado, pouco utilizado. Verdade. Mas creio que ele vai crescer muito e vai oferecer muitas oportunidades, né, para os estudantes de Mombaça. Fernando, aí assim, hoje o site Maria Pereira Web, ele está da forma que o Fernando sonhou, da forma que o Fernando idealizou, ou você acha que ainda está faltando mais alguma coisa? Eu acho que tem que dar uma melhorada no layout, na forma dele. Né? Então eu estou com esse formato já há mais de 10 anos, nesse mesmo formato. Saí do HTML, veio para esse formato, né? E eu mantenho ele desde hoje. Algumas pessoas já me deram algumas sugestões, né? Ele é PHP. PHP, né? PHP, né? Algumas sugestões para fazer algumas alterações, tornar ele mais interativo, né? E estou pensando aí nesse novo projeto para o site, né? Pronto. Então já fica também mais um spoiler aí que pode vir novidades em breve no Maria Pereira Web. Fernando, aí assim, para manter essa estrutura, a gente sabe que tem os colaboradores. De vez por outra a gente vê o Fernando numa empresa, num amigo, agradecendo que fechou mais uma parceria. Quem são as pessoas que estão junto contigo nessa empreitada, né? Porque o Fernando é o cabeça da história, né? Mas tem a turma que está dando uma força ali do lado. Carlinhos, eu vou pedir licença para fazer aqui uma cola. Sem filtro, viu? Pode falar em para que eu não possa falhar, a memória não falhe e eu possa omitir algum dos amigos, né, que colaboram para que o site Maria Pereira Web
se mantenha no ar, se mantenha online. Bom, vou citar aqui em ordem alfabética para... Rapaz, eu tô aqui, eu não escondo, não consigo esconder minhas caras e boca de admirar. Que memória é essa, macho, essa tua? E ainda vai falar os patrocinadores de ordem alfabética. Além de memória, é organizar. Parabéns, a gente não cometa nenhum erro em ordem alfabética. Todos têm importância, né? Porque ajudam a manter o site. Né? Alguns estão há mais tempo, outros há menos tempo, mas todos têm importância para que o site se mantenha no ar. Bom, eu agradeço aqui a assistência familiar Caminho do Céu, aos amigos Estênio Almeida de Carvalho e o Fernando Nogueira. Né? Fernando Nogueira, xará. O Centro Comercial Pedro Tomé, nosso amigo Pedro Ribeiro Cavalcante, né? Uma grande figura humana, né? O seu Pedro Tomé. Gente da melhor qualidade. Em memória a José Venilde Benevides Martins. Né? Agradeço ao seu filho, José Venilde Lustosa Costa Martins. Ele não quis que colocasse o nome da empresa, da Serena Hospitalar. Ele disse, eu quero preservar o nome do meu pai, né? Ele perguntou, uma possibilidade da gente colocar o nome dele como patrocinador? Ele era mombacense, era um apaixonado por Mombaça. Não, eu ia comentar isso agora, eu era um apaixonado por Mombaça. Foi meu patrão, né? Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o Zé Venilde. E ele chorava quando falava sobre Mombaça, contando a história dele, a história de menino aqui em Mombaça. E quem quiser se tornar colaborador, porque assim, você que quiser fazer isso, além de patrocinar esse... O patrocinador paga já durante um período de 12 meses, né? E não é aquela história, né? Tem a marca dele lá em algum lugar do site, né? Enfim, tem planos, cada plano tem uma forma de divulgar, né? É um plano único. Só tem um plano, né? A forma que ele é inserido no site, né, a logomarca da empresa, ele é visualizado em todas as páginas visitadas. Não é só na página inicial do site. Então, qualquer página, lá virando 200 páginas, tá qualquer lá página que o internauta visitar, né, os patrocinadores são visualizados. Então, interessante. Nós estamos próximos a completar 2 milhões de páginas visualizadas nesse período de 18 anos. 2 milhões de páginas visualizadas. Quando o Fernando fala isso, as pessoas que não entendem um pouco, eu entrei aqui, Maria Pereira Web, aí estou na página inicial, é o primeiro acesso. Aí cada link do site que eu acesso, história, ex-prefeitos, etc, é essa página que o Fernando fala, a virada de página no site, não é isso? Acessos são mais de 620 mil acessos nesses 18 anos. E páginas visualizadas, a gente está próximo a completar 2 milhões. Muito bem, muito bem. Fernando, como eu lhe disse, eu não me canso não é assim, não estou aqui com negócio de babá, de coisa, porque além da gente ser, a gente foi vizinho ali por muito tempo e eu tenho um carinho muito grande pelo Fernando, Raul G, toda a família, em memória. O Fernando ele faz um trabalho único, que nem eu iniciei nosso programa dizendo isso, nosso episódio dizendo isso. Por que o trabalho único? A nossa história, eu que sou mombacense, sou da Porronca, sou da terra de Maria Pereira, da terra de Paz de Andrade, enfim, gente hospitaleira e políticos de renome. Eu sou apaixonado pela minha terra, então o Fernando não me cansa de exaltar por isso, porque o Fernando, como apaixonado por Mombaça que como apaixonado por história que está aqui até hoje mantendo essa história viva, né, Fernando? Então não sai só dos livros e bibliotecas, está lá na internet também para o resto da vida. Isso é gratificante, Carlinhos. É algo que assim, não se paga, né? Esses patrocinadores é para ajudar na manutenção do site, mas não é uma renda extra para mim, isso. Né? Não, é uma questão mais de satisfação pessoal, é um sacerdócio que eu tenho hoje. Até porque... De contribuir com a história, com a preservação da memória e a história de Mombaça. Né? Eu tenho um segundo livro, Carlinhos,
que eu escrevi agora no ano de 2022. Isso aqui é um livro didático, né? Ele foi uma encomenda de uma editora de Fortaleza, a editora Aimar, né? Esse livro, o objetivo dele é que chegue aos alunos da rede pública municipal, os alunos do 5º ao nono ano. Esse livro foi concluído, está editado. O livro, a editora passou por um processo licitatório, né? Ganhou a licitação, né? Ela me convidou para fazer o livro, escrever o livro, eu escrevi, né? Foi um trabalho sob encomenda, né? E o processo foi finalizado, já tem uma ata de registro de preços, né? Já consignada pelo Poder Executivo Municipal, e está faltando agora que finalize com a compra. Eu tenho esperança de que até dezembro, né, até o final desse exercício financeiro, a secretária da Educação, a minha amiga Helena, né? Helena de Oliveira, adquira o livro para que no início do ano letivo do próximo ano ele seja entregue aos alunos da rede pública municipal, né? Aqui a gente chama de boneco, né? Que a editora me enviou. Deixa eu... A impressão dele vai ser um material de melhor qualidade do que esse, né? Isso aí foi mais para que eu fizesse as correções finais, né? Se tivesse alguma alteração a ser feita, comunicasse a editora, né? Isso aqui é em primeira mão, viu? Isso aqui não tá publicado, não está editado. Aliás, ele falta... A compra seria como se fosse a edição do livro, né? Como se fosse para publicar o livro, não é isso? Isso. Então esse aqui, o livro, ó, deixa eu dar uma folheada aqui para vocês, ó, algumas páginas do livro, ó, só de antemão, viu? Adiantando, porque isso aqui vai fazer parte da didática do 5º ao 9º ano aqui de Montácio, né? Então aquela história que você só via, a história de Roma, pirâmide, geografia, enfim, você vai também ter no seu currículo. Isso vai oportunizar que nossos estudantes tenham acesso à história do município a partir das séries iniciais, né? Que não cheguem no ensino médio sem saber nada sobre Mombaça, né? A gente trata aqui sobre história sociopolítica, sobre economia, sobre os símbolos oficiais, sobre a fundação, a emancipação política, formação eclesiástica do município. Vai ser mais ou menos o que a gente vai falar no próximo episódio, seria isso? Isso, né? Algumas personalidades históricas do município também, a gente traz a biografia também nesse livro, então acho que vai ser de fundamental importância para os nossos estudantes. Então, antes da gente falar só mais um pouquinho sobre esse livro, eu quero fazer 2 registros. O primeiro é pedir que você que está aí no nosso canal nesse momento, se inscreva no nosso canal. Você vai lá, se inscreve no canal, deixa o like no episódio, porque é muito importante para a gente que a forma com que o internauta patrocina a gente é se inscrevendo no canal. Então se inscreva no canal para que você possa dar esse presente aqui para a gente. E segundo, Fernando, eu estou aqui de vez em quando olhando para o celular porque eu quero fazer aqui um registro importante e eu acho que mais do que merecido. Esse episódio de hoje, de forma simultânea, em toda a nossa história, é o 2º episódio mais assistido de forma simultânea. Nesse momento, Fernando, nós temos 211 pessoas simultâneas assistindo o nosso episódio. Chegando aqui, eu não sei, aqui na minha olhada chegou a 278. O Lustênio depois vai nos passar de forma oficial. Isso é gratificante. Isso é gratificante. Deixa chamar a atenção. Porque, Fernando, assim, isso é muito mais gratificante até para mim. Porque eu sempre quis trazer essa sua história. Porque é importante valorizar. E o Fernando, pessoal, não me canso, não me permita. Eu gosto de rasgar cedo para quem realmente merece. Obrigado. O Fernando, ele merece essa audiência. Por que ele merece essa audiência? Não que os outros não mereçam. Todos são relevantes.
Mas o Fernando, traz isso aqui. A formação do seu filho, da sua filha, vai ter esse conteúdo que nasceu do trabalho do Fernando. Então, assim, como mombacense, apaixonado por Mombaça que somos, Lustênio e eu, como idealizadores desse programa, eu estou aqui só apresentando, mas tudo em volta, o responsável é o Lustênio. E a gente fica muito feliz e grato e parabenizando a você por essa vasta audiência, nosso segundo maior audiência em forma simultânea. Obrigado, muito obrigado. Então, mesmo. é merecedor, porque o trabalho do Fernando realmente merece a nossa salva de palmas por exaltar tanto essa história de Mombaça. Obrigado. Aí, Fernando, então, provavelmente a partir do próximo ano, esse livro vai fazer parte da gratuidade. Espero que sim. Eu reitero aí o meu pedido à secretária Helena, que finalize o processo de aquisição do livro, né, a compra, né? Vou até estender esse pedido ao prefeito Orlando Filho, viu? Para que no início do ano letivo do próximo ano, ele chegue às mãos dos nossos estudantes. Vai ter um momento com os professores de História do município, onde eu vou repassar algumas instruções, porque ao final de cada capítulo tem um exercício. E ele não tem um livro do professor. Então eu vou ter esse momento com os professores, né, de História da rede municipal, para que a gente possa, passo a passo, passar essas informações da correção desses exercícios, né? Então, no caso, não vai ter o livro do professor, não, vai ter o momento do professor. Vai ter o momento do professor, ele vai receber, vou entregar ele impresso, né, com as respostas, para que ele possa trabalhar na sala de aula, né? Carlinhos, aproveitando esse momento aí de audiência, eu queria, senão a patroa vai meu filho, cobrar. Não fale não, para você ver, eu estou da confusão. Eu não citei nenhum momento até agora da minha esposa, né, dos meus filhos, né? Sou casado há 25 anos, né, com a minha esposa, com a Elvira Régia Mota Correia Cruz. Lá do Catingueiro, né? Lá do Catingueiro, lá do Distrito Manuel Correia, vulgar, de popular Catingueiro. Né? E nós temos 2 filhos, né, desse relacionamento de 25 anos de casados, né? O João Fernando Mota Correia Lima Cruz, que em agosto agora ele fez 22 anos, né? E a Amanda Vast Mota Correia Lima Cruz, que no próximo dia 23 vai fazer 19 anos. Então, eles têm uma diferença de 3 anos de idade. Interessante que você manteve os 2 sobrenomes do pai e os 2 sobrenomes da mãe, né? Isso. Justamente por causa daquela questão que eu citei, da perda dos nomes familiares, os nomes de família. Eu, pelo lado materno, sou Mota, Cavalcante Mota. E perdi com o casamento da minha avó e com o casamento da minha mãe, né? E casei com a Mota. Então, eu não tenho Mota no sobrenome, mas meus filhos têm. Então, para eles não perderem nenhum sobrenome familiar, eu decidi colocar os 2 sobrenomes da mãe e os 2 sobrenomes do pai, né? Hoje, no casamento hoje, as mulheres não estão mais fazendo essa mudança, né? Mantém o nome original, não estão mais nem, quando muito, acrescentam o nome do marido, né? Não retiram nenhum nome familiar. E muitas vezes mantém o nome original, né, de origem. No caso da minha esposa, ela não perdeu nenhum nome original de família, nenhum sobrenome, e acrescentou Cruz. E, além dos 25 anos de casados, nós temos um convívio, Carlinhos, de 37 anos, porque nós namoramos 12 anos. Então foram 12 anos de namoro e hoje estamos casados há 25 anos. Então deu para a gente se conhecer bem, né? Casamento, como qualquer outro, tem seus altos e baixos, né? As dificuldades, né? Que são compartilhadas, são enfrentadas lado a lado, né? E eu agradeço muito a ela, né? Aos meus filhos, que são 2 filhos maravilhosos, que nunca nos deram preocupação nenhuma até hoje, até o momento. Que bênção, que bênção.
Pedir mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, você que está aí, está chegando agora, se inscreve no nosso canal, é muito importante para a gente, para que a gente possa, o YouTube possa entender que esse conteúdo está bacana e que ele possa levar para mais pessoas. Olha aqui esse depoimento, Neurian Pinheiro. Nós, professores de Juazeiro do Norte, externamos ao Fernando os nossos agradecimentos pela parceria para a permanência do nome de Plácida Aderaldo Castelo na avenida principal de Juazeiro. Pronto. A Neurian é uma amiga nova, recente. Ela é mombacense. Ela é irmã da CJ. Ah, certo. Então ela mora há vários anos em Juazeiro do Norte, onde ela é professora, né? E nós enfrentamos uma batalha recente que foi contra a mudança do nome da principal avenida, se não a principal, uma das principais avenidas de Juazeiro do Norte, que se chama Plácida Aderaldo Castelo, nosso saudoso conterrâneo mombacense, ex-governador do estado de Ceará. Havia uma proposta do presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte para mudar o nome da avenida para a vereadora que foi recentemente assassinada naquele feminicídio, né? Que era presidente da Câmara. Né? Presidente da Câmara, irmã do deputado federal Yuri Paredão. Isso. A Iane, isso. Né? Uma comoção muito grande. Ela é merecedora de ser homenageada. Sim. Era uma figura de destaque em Juazeiro do Norte, né? Presidente da Câmara, médica, sofreu um feminicídio, né? Mas de outra forma, que não mexesse com a história. Com plástico. Não mexesse com a história, com a memória. Que lá acontecem esses fatos, que é homenagear a alguma pessoa, aí vamos lá, vamos mudar o nome pega o presente da escola. Sacrificar o passado. Então, né? Joga para debaixo do tapete a história, né? A memória, para homenagear uma nova pessoa. Então, foi feita essa batalha, né? Nós tivemos o apoio de um vereador, lá de Juazeiro do Norte, né? Acho que foi o único que esteve à frente. Eu vi até que a Câmara fez ou vai fazer uma moção de congratulação. Foi né? aprovado. Eu vi, no dia que eu fui, eu essa estava moção de congratulação. Que vai levar lá o vereador, né? Eu pedi a vereadora Claudênia redigir o texto da moção, a Câmara aprovou, ele vai vir a Mombaça quando... então ele vem receber aqui. Ele vem receber aqui. Ah, certo. Quando tiver marcado uma sessão solene, né? Geralmente é no final do ano, quando tem uma entrega de algum título de cidadão mombacense, né? Eles aproveitam para entregar essas moções. Então nós conseguimos com que o presidente da Câmara de Juazeiro do Norte voltasse atrás, né? Visse realmente que quem é Plácida Castelo, ele né? não conhecia. Plácido teve um papel importantíssimo na história de Juazeiro do Norte. Ele foi juiz de direito, tá? Foi amigo de Padre Cícero, ele que fez o testamento do Padre Cícero, era amigo, né? Frequentava a residência do Padre Cícero, né? E deixou também um grande legado. A primeira escola rural do Brasil foi criada por ele em Juazeiro do Norte. Pronto, então vamos ficar só com esse detalhe. Só o único detalhe que eu vou dizer, sempre quando eu passo lá em frente, eu sempre gosto de fazer essa menção, porque para a garotada que Fortaleza vai jogar no Castelão, Ceará vai jogar no Castelão, Copa do Mundo foi no Castelão, o Castelão não é nada mais, nada menos do que Plácida Aderaldo Castelo, nosso mombacense, que no próximo episódio o Fernando vai estar trazendo muito mais sobre sua história, que foi intitulado no estádio, glorioso estádio Castelão, que tem o nome de um mombacense lá. Isso. O doutor Plácido, ele não concluiu o Castelão. Ele iniciou a construção, mas ele não inaugurou, né, que ele já foi inaugurado na gestão seguinte, que foi do governador César Carlos de Oliveira, né? Mas ele que deu o pontapé inicial para a construção do estádio. Devido a isso, deram o nome a ele. Né? Pronto, então bacana demais. E você fique ligado, próxima quinta-feira, dia 16, nós vamos estar trazendo essas e muitas outras histórias sobre o nosso queridíssimo município de Maria Pereira, Benjamin Constant, Maria Pereira, Mombaça, tudo isso você vai saber, vocês vão ficar sabendo através do memorialista Fernando Cruz. Meu querido,
Mais uma vez, de novo, novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por trazer um pouco da sua história, dessa sua dedicação de vida para exaltar a história de Mombaça. A gente fica muito agradecido por você ter aceitado esses 2 convites. O primeiro está se concluindo agora, mas próximo quinta-feira tem mais. Carlinhos, eu que agradeço, né, de coração. É uma honra estar aqui depois de tantos convidados importantes que aqui estiveram. Eu digo que cada um foi importante, tem a sua importância. Cada um traz ensinamentos, traz sua experiência de vida. Tem uma frase, nenhum homem é uma ilha. É uma frase de um poeta inglês que viveu entre os séculos 16 e 17. Por quê? Porque cada um de nós tem algo a oferecer. Ninguém pode viver de forma isolada, em si próprio, né? Todos nós, independente da sua condição social, independente da sua profissão, tem algo a contribuir para a sociedade em que vive. Então eu procuro contribuir da forma que eu posso. O médico, o empresário, né, o gari tem a sua importância para nós, né, ao cuidar das nossas ruas, a manter as ruas limpas, né? Então cada um tem a sua importância. A gente não pode mensurar assim maior ou menor grau, né, mas cada um de nós tem como contribuir para a sociedade em que a gente vive. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Lustênio e eu ficamos muito felizes com o seu aceite, seu convite, do nosso convite, não só de contar a sua história, como no próximo episódio também de estar falando um pouco sobre Mombaça. Muito obrigado, meu amigo. É sempre um prazer bater esse papo especial, viu? E obrigado aí aos internautas que nos acompanharam. Viu? Você que está aí, se inscreve no canal. Muito obrigado por tudo. Próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário, tem mais um episódio do podcast da Nada de Bom desta feita, falando sobre a brilhante história dos... rapaz, faltou um detalhe. A polêmica? Se a gente deixa a polêmica, deixa para a próxima ou fala logo? Se quiser que eu pelo menos inicie aqui, para a gente concluir. Porque assim, por que eu falo dessa polêmica, pessoal? Só mais 5 minutinhos. Mombaça, por muitos anos, comemorou a data de sua emancipação, dia 27 de novembro. Inclusive, agora tem 172 anos, com festas e muita coisa boa para se comemorar. Só que o Fernando descobriu em algum dos seus estudos que, na verdade, essa data não é em novembro, é em janeiro. Isso. Qual é a diferença? Carlos, é o seguinte. Para um município ser emancipado, antes ele passa por um processo de fundação. Necessariamente, todo município que foi emancipado, antes ele foi fundado. Mas nem todo município que foi fundado, ele se emancipa. Certo? Então tem essas duas datas distintas. Mombaça foi fundada em 27 de novembro de 1851, por meio da lei número 555, uma lei provincial. E foi emancipado em 15 de janeiro de 1853, que é a data que foi instalada o município e a primeira Câmara Municipal. Os vereadores tomaram posse e foi instalada a Câmara Municipal. Certo? Então, há essa distinção entre fundação e emancipação política administrativa. Eu até faço uma comparação com Iguatu. Mombaça e Iguatu têm a mesma idade, praticamente. Os dois municípios foram fundados no mesmo ano e mês, novembro de 1851, e foram emancipados no mesmo ano e mês, seguinte, né? 1853. Mombaça foi emancipado, né, com a instalação da Câmara Municipal Em 15 de janeiro. 15 de janeiro de 1853 e Iguatu em 20 de janeiro. É tanto que o feriado municipal em Iguatu é 20 de janeiro, em comemoração à emancipação política administrativa. Como havia esse desconhecimento, né, e se tornou, se popularizou, se comemorar em novembro, né, se manteve o feriado na data da fundação, e não
na data da emancipação. Da emancipação, que é só em 15 de janeiro. Pronto. Então, como foi descoberto, quinta-feira, vocês vão ficar ligados que o Fernando vai contar um pouco mais de como foi que chegou a esse feito, a esse conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado, Fernando, muito obrigado a você, internauta. Prazer, satisfação enorme passar mais esse tempo de bom bate-papo, de boa conversa com cada um de vocês. Próximo encontro, quinta-feira, dia 16 às 19 horas. Beijo no coração de todo mundo, fiquem todos com Deus.